é um privilégio para mim, né, poder estar falando um pouquinho na Semana de Empreendedorismo. Muita gente não sabe, né, mas eu já trabalhei como gerente financeiro da Estácio, né, lá nos primórdios da Estácio, lá em 2002, né, tem praticamente 20 anos que eu trabalhei na Estácio, né, ajudei a implantar o campus aí do Carrefour, né, o campus aí no Cruzeiro do Sul. Trabalhei durante quase 5 anos aí na Estácio, tenho um carinho enorme pela Estácio, né? Na Estácio tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, né? A Estácio me ajudou a fazer o meu mestrado na PUC, né? Eu fiz o meu mestrado na área de administração na PUC e então eu tenho um carinho enorme pela Estácio, né? Pela instituição, né? Foi na Estácio também que eu iniciei minha trajetória acadêmica, né? Como professor. Depois fui trabalhar no mercado, trabalhei 8 anos como gerente financeiro, né, de uma empresa na área de mineração. Depois voltei para a área acadêmica e fui fazer um concurso, né? Hoje eu sou professor de finanças da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Hoje eu fiz doutorado na área de computação, né, na área de modelagem computacional. Finalizei meu doutorado ano passado, né? E sempre trabalhei com área financeira, né, na minha trajetória. Né? Sou também apaixonado pelo mercado financeiro, né? Quem me conhece de perto aí, né, sabe que eu gosto de operar mercado financeiro, mercado futuro, né? Tenho desenvolvido alguns conteúdos nessa área também, né? Trabalhei na minha tese de doutorado na parte de algoritmos, né, aplicado à seleção de carteiras no mercado, então é uma coisa que eu conciliei aí. E quando eu fiquei sabendo do tema, né? Bom, vou falar de Semana de Empreendedorismo, né? E lá na Rural também a gente tem, né, um dos projetos, uma das linhas do nosso projeto pedagógico do curso, né? É formar alunos empreendedores, né? E lá tem muito, também tem muito essa pegada no curso, né? De treinar o aluno não só para trabalhar numa grande empresa, mas também para ele ter o seu próprio negócio, né? É bem importante aí a gente ter a visão empreendedora, né? Ter a visão de que eu posso ser dono do meu próprio negócio também, né? Não só o intraempreendedorismo, né? Não só o empreendedorismo dentro de uma corporação, mas o empreendedorismo individual, né? Então, quando surgiu o convite, pensei, vou falar sobre planejamento financeiro para novos negócios, né? E usando o Excel, que é uma ferramenta aí, que anda de mãos dadas aí com quem mexe com finanças, né? No material de divulgação apareceu lá o meu nome, doutor em modelagem computacional. O pessoal deve ter achado, nossa, o cara vai ensinar umas planilhas complicadas. Na verdade, eu vou ensinar uma coisa bem básica hoje, né? Vou passar alguns conceitos, né? Tem alguns convidados meus aí na palestra, né? São pessoas que já têm negócio, né? Estão precisando de um apoio aí para construir, né, seu controle financeiro da sua empresa, né? Essa planilha que eu vou fazer hoje junto com vocês, né? Eu já utilizei em diversas consultorias que eu dei, né? Principalmente para a pessoa que está começando, né? A pessoa não tem controle muito completo, muito complexo, né? Dentro da sua empresa. Então a gente vai fazer aí, né? Vamos fazer um controle aí. Nós vamos, na verdade, minha ideia aqui hoje é a gente fazer uma planilha junto, né? E aí à medida que for surgindo alguma dúvida, né? Daí o título da palestra, né? É como elaborar um planejamento financeiro, né? Integrado com apenas uma planilha, né? Uma coisa bem básica, né? Mas que, se bem implantada, surte um efeito tremendo, né? Para a organização, para a empresa, né? E essa planilha pode funcionar, né? Para uma padaria, para um açougue ou para uma empresa, uma indústria grande, né? O que vai mudar nela é só a complexidade das informações, mas a ideia, né? O objetivo é o mesmo. Bom, gente, então vamos combinar o seguinte, né? Se alguém quiser perguntar, né? Pode me parar a qualquer horário, né? Enquanto eu estiver falando, né? Pode perguntar, né? Abre o microfone aí, pode falar, só fala o nome aí, né? Para a gente poder fazer isso juntos, né? Só me dá uma ajuda aí, o pessoal da organização, para eu compartilhar minha tela aqui,
Alguém me Davi, ajuda. vai ter uma setinha, um quadradinho com uma setinha para cima. Abrir bandeja, né? Isso. Aí você vai compartilhar por aí. Se não conseguir, Tela pode 1, botar né? aqui. Aí você provavelmente vai pedir para compartilhar a janela. Foi. Compartilhou já Foi? com a gente. Foi. Já dá para ver que tem um slidezinho na direita e uma planilha em branco, não é isso? Exatamente. Se você quiser, puxa a minha apresentação para cima aí só para... Também vou... Eu Isso tô. aí. Show de bola. Já... Eu consigo saber se tem alguém perguntando aí, eu posso ir embora. Pode, eu vou te chamando aí. Se Tá aparecer joia. pelo chat, eu te chamo. Pode ser? Pode ser sim. Olha só, pessoal, eu estou trabalhando com 2 monitores, então, nesse momento, vou parar de olhar para a tela, né? Vou olhar para a tela principal, que é onde está a planilha, né? Até para vocês não sentirem aí que eu não estou dando importância para a tela. Na verdade, eu estou olhando para a segunda tela, né? Que é a tela que a gente vai fazer a planilha juntos. E qualquer coisa aí a gente pode conversar aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper. Ô, Davi, Bom, se você quiser só dar um pouquinho mais de zoom no Excel, tá? tá joia. Obrigado. Gente, vamos lá então. A minha ideia é fazer o seguinte: eu preciso fazer um planejamento financeiro integrado, né? E para isso a gente vai ter basicamente 7 grupos, né? Que a gente vai precisar organizar as nossas contas. E eu quero, né? Eu vou passando o slide aqui na lateral direita, né? E cada slide a gente vai montar uma planilha, né? Ah, Davi, mas você falou que na verdade, é tudo integrado, né? Eu posso fazer isso numa planilha só, né? Só na Plan 1, por exemplo. Mas vou fazer em 7 aqui só para ficar mais didático, mas se você quiser, você pode fazer isso tudo numa única planilha, né? E qual que é a ideia do planejamento financeiro, né? O planejamento financeiro, a gente vai ter, né, uma ideia temporal, né? Então, as colunas, né, vão representar períodos, né? Normalmente, por exemplo, a gente divide um planejamento financeiro em meses, né? Então, vamos começar, por exemplo, como se a gente estivesse fazendo um planejamento para o ano que vem. Então, eu tenho aqui, né? Cada coluna vai ser um mês. Então, eu posso, por exemplo, vamos fazer um planejamento de um ano, né? Então, eu tenho os meses aqui nas colunas. E aqui eu vou tratar sobre o que eu vou descrever em cada planilha, né? Então, como o slide já diz aqui, a minha primeira planilha do meu planejamento financeiro, eu vou chamá-la de vendas, né? Vou colorir ela da cor que está o slide ali, para depois ficar bem didático aí, né? Eu vou deixar essa planilha no final da palestra, né? Se alguém quiser baixar e usar, enfim. Bom, o que nós vamos colocar nessa primeira planilha, né? A primeira planilha está escrita aqui, ó. A gente tem que colocar nessa planilha quais itens, bens ou serviços a gente vai oferecer. Né? Eu queria fazer antes da gente começar, né? A gente pode fazer, né, uma empresa prestadora de serviço, né, ou uma empresa de comércio, né? Vou dar um exemplo. Ah, Davi, eu quero montar uma planilha do meu negócio e o meu negócio é um mercadinho que eu vou montar perto da minha casa. Bom, se é um mercadinho, a sua empresa vai ser um comércio, né? Ah, não, Davi, eu tô com vontade de montar sei lá, uma hamburgueria. Bom, uma hamburgueria, você vai comprar insumo, vai transformar ele em produto e vai vender. Também como se fosse um comércio, né? Ah, não, Davi, eu pretendo abrir um salão de beleza. Bom, salão de beleza você já vai prestar serviço, né? Então, essa planilha vale para qualquer tipo de negócio, né? Seja um comércio, seja um serviço, né? Até mesmo uma indústria, né? Dependendo do porte da indústria, você pode usar, né? Eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos tentar fazer aqui uma empresa prestadora de serviço e deixa eu ver se eu consigo. Vamos colocar um prestador de serviço. Então, o que eu vou colocar, por exemplo, numa empresa prestadora de serviço, nessa planilha de vendas, né? Eu costumo falar que a planilha de vendas, ela corresponde à tabela de preço do seu estabelecimento, né? Então, para a gente dar um exemplo, né? Se alguém quiser que eu dê um exemplo específico aí, eu vou dar um exemplo de salão de beleza, por exemplo. Então, a nossa palestra toda, nós vamos montar um planejamento financeiro de um salão de beleza. Apesar de que eu não entendo muito de salão de beleza, mas eu vou tentar aqui
se eu cometer alguma rata aí, alguém me corrige aí. Bom, então o que vai ser a planilha de vendas do meu salão de beleza? Eu já sei que nas colunas tem os meses, então nas linhas eu devo colocar aqui o que eu vou vender, né? Ou qual serviço eu vou prestar no meu salão de beleza. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. No meu salão de beleza vai ter corte feminino, né? Eu vou cortar cabelo de mulheres, vou cortar cabelo de homens, não sei se tem diferença de preço, deve ter. O cabelo de mulher normalmente é maior, então não sei se é mais caro, deve ser. E aqui eu vou listar todos os itens que eu entender necessário, né? Corte feminino, corte masculino, mão, por exemplo, manicure, pé, enfim, eu não conheço muito bem a tabela de serviço de um salão, né? Sei lá, tem hidratação de cabelo de mulher, tem mais o que? Sei lá, alisamento, nem sei se existe isso, gente. Então, sobrancelha, aqui, depilação. Sobrancelha, vamos botar aí, sobrancelha, né? Depilação, vou colocar um monte de coisa aqui que é um salão de beleza. Então, aqui nessa planilha, a gente vai começar a listar, né, todos os serviços que a gente vai oferecer. Só que a gente precisa colocar alguns itens para cada serviço, né? Então, vamos inserir algumas linhas aqui. Então, por exemplo, corte feminino é um produto, né? É um serviço que eu vou prestar. Então, para cada serviço, eu vou colocar uma linha que eu vou colocar quantidade e uma linha que eu vou colocar preço unitário, né? De forma que eu quero estimar, né, para cada serviço que eu vou prestar, qual é a quantidade que eu espero prestar daquele serviço e qual é o preço unitário que eu vou cobrar por aquele serviço. Então, se eu fizer, né, vou tentar fazer bem rápido aqui, ó. Então, por exemplo, o corte feminino, vamos supor que para o ano que vem eu vou estimar aí, vou cortar 20 cabelos por mês a um preço de, tem mais ou menos ideia aí, R$50? Gente, eu não tenho a menor ideia, vou chutar aqui, hein? Então, se eu cortar 20 cabelos no mês a R$50, o meu corte feminino, né, a minha venda relativa a um corte feminino vai ser na casa de R$1.000, né? Vou colocar esse valor em negrito e vou simplesmente arrastar esses valores para os próximos meses, né? A ideia aqui, né, lógico, né, a gente pode mudar a quantidade cada mês aqui, eu estou passando isso só para a gente ter uma ideia de como é que funcionaria a planilha. Vamos combinar outra coisa, aquilo que for fórmula, a gente vai colocar essa linha de azul. Então aqui eu vou colocar azul, né? E aqui, como não é fórmula, eu vou deixar de amarelo, né? De forma que, quando a gente olhar qualquer planilha, a gente sabe que amarelo a gente tem que preencher e azul a gente não precisa preencher, porque já é uma fórmula. Então, eu vou fazer isso com todos os itens do meu salão, né? Cada um vai ter um preço diferente, cada um vai ter uma quantidade diferente, mas a ideia é que eu, na minha planilha de vendas, eu coloque sempre como se fosse a tabela de preço do meu salão. Só que a única diferença é que eu já vou estimar aqui, né, uma quantidade que eu vou vender. Muita gente me pergunta, né, quando a gente ministra esse curso aí para quem está abrindo um negócio, muita gente me pergunta, Davi, mas como é que eu sei que a quantidade está legal? Na verdade, gente, um novo negócio, né, você pode estimar isso através de uma pesquisa de mercado, enfim, né, ou perguntando para alguém, né, fulano, você acha, né, que eu, sei lá, vou abrir uma hamburgueria, você acha que eu consigo vender, sei lá, tantos sanduíches por mês, aí você vai fazer uma conta por dia, será que eu consigo vender tantos sanduíches por dia? Então, a ideia dessa planilha aqui é a gente ter uma noção geral, né, do que nós vamos vender, a quantidade que nós vamos vender de cada serviço e o preço unitário. Ok, pessoal? Então, para cada um aqui, vou ter um total, né? Estou tentando, não vou me preocupar muito em formatar aqui não, senão não vai dar tempo da gente fazer a planilha toda. E o importante aqui é que no final dessa planilha, né, eu vou colocar uma linha final aqui, total geral de vendas. Né, ou seja, quanto que eu espero vender, né, no primeiro... Deixa eu só colocar isso aqui para cá.
Então, aqui no total geral de vendas, eu vou somar todos os azulzinhos, né? Então, supondo aí os preços e as quantidades aí, vou vender, por exemplo, em janeiro, R$8.000 no meu salão. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Podemos seguir? Bom, então vamos seguir aqui. Então, nessa primeira planilha a gente vai, né, fechar isso aí. O que nós vamos vender? Vamos passar para a segunda. A segunda planilha, a gente chama ela de receitas. Bom, então vamos criar uma segunda aba aqui, ó, receitas. Né, a minha ideia é que a gente faça 7 planilhas durante a palestra, né? E no final você tem uma ideia bem prática aí como fazer isso. Né? Fiz questão de pegar uma planilha zerada, né? Para que uma pessoa que esteja começando agora possa conseguir fazer isso também, tranquilamente, né? Não tem nada demais nessa planilha. Bom, se a planilha de vendas, né, ela quer saber quais itens, bens ou serviços eu vou oferecer, a planilha de receitas, né, ela está preocupada em saber quais valores a gente vai receber líquido. Então, aqui, eu não tenho necessidade mais de abrir, né, por item, né? Ah, quanto que eu vou receber de corte feminino, quanto eu vou receber de corte masculino. Aqui, eu vou pegar o quê? Um valor geral, né? Então, aqui eu vou pegar um valor que eu vou chamar valor total de vendas, né? E aí, por isso que o planejamento ele é integrado, né? Eu vou pegar já o valor total de vendas da planilha de vendas. Então, vou linkar essa planilha agora com a planilha anterior. Então, vai ficar aqui, ó, 8.000. De forma que, se eu alterar qualquer quantidade lá na planilha de vendas, eu automaticamente já estou alterando também na planilha de receitas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Suponha que a mão é R$25, eu vou fazer 50 mãos por mês. Aqui eu já alterei o valor, já passou para 1.250, o total já passou para 8.250, e aqui o valor total de vendas é dinâmico de acordo com o que está na planilha de receitas. Bom, e o que eu vou colocar, né, na planilha de receitas? Se interessa para a gente saber qual é o valor líquido, então eu tenho duas coisas que eu preciso deduzir aqui, né? O primeiro vai ser os impostos, né? Então vou colocar aqui os impostos, né, que a gente vai ter que pagar. Se você estiver trabalhando, né, com comissão, Davi, eu estou trabalhando com venda de produto e o vendedor ganha, sei lá, tantos por cento do valor da venda, né? Se tiver comissão, você também tem que colocar aqui, né, como se fosse um abatimento das vendas, né? Até você chegar aqui no valor total da receita líquida. Esse valor aqui que a gente vai interessar no final. Né? Como se a sua empresa for do Simples, né? Se for uma empresa pequena, ou se for MEI, ou se for, de repente, até lucro presumido, dá para a gente fazer também o cálculo dos impostos aqui. Então, o ideal é que aqui, né, você deixa um valor percentual aqui e você estabeleça qual é o percentual da sua empresa, né? A minha empresa é do Simples, vou pagar aí 6% de imposto. Então, você vai botar aqui 6%. E, sei lá, pago 5% de comissão, se tiver comissão, né? Um salão de beleza não tem comissão, a não ser que existem aqueles salões de beleza que a pessoa não é funcionária e ela fica com tantos por cento da venda, né? Mas nesse caso aqui nosso, não. Então, esses impostos aqui, onde que a gente procura esses impostos? Bom, esses impostos você vai achar aí, né, uma tabela de Simples, do Simples Nacional, né, de acordo com o faturamento que você estimar. Se for um MEI, né, que é um valor fixo, né, então você vai, não precisa pôr percentual, você já vai botar os impostos aqui direto. Então, como é que vai ser essa planilha? Essa planilha é bem fácil, né? A gente vai colocar o porcentagem de impostos vezes, né, o valor das vendas, ou seja, para esse tipo de venda, eu vou pagar essa quantidade de imposto, né? Travo aqui a célula B5, né, para eu poder arrastar. Então, aqui eu tenho já a quantidade de imposto que eu vou pagar. Para ficar mais elegante, vamos colocar, né, o valor negativo, né, que aí eu já fico... O que vai pagar fica negativo. Se eu tivesse uma comissão de vendedor, também colocaria aqui, né? Não é o caso, não tem, então vou zerar aqui a comissão. Então,
Posso até fazer a fórmula aqui, mas vai sair zerado, né? Então, a gente fica com a planilha flexível aí. Se tiver alguma comissão, a gente pode colocar mais para frente. Então, seria algo do tipo, vou botar só um negativo aqui. E aí que, então, né, o valor total da receita líquida vai ser, né, o valor das vendas menos os impostos. Então, aqui eu tenho um total da receita líquida nesse valor aqui. Isso é o que vai me interessar, a princípio, na planilha de receitas, né? Então, esse aqui é o valor total da receita líquida. E é basicamente isso, né? Aqui o que eu vendi, aqui já quanto que é o valor da minha receita líquida. Ok, pessoal? Podemos seguir? Davi, por enquanto no chat nenhuma pergunta aqui não, tá? Tá ótimo. Ou o pessoal já manja tudo, ou ninguém está entendendo nada, ou o pessoal está com vergonha. Então, assim, eu acho que é mais a terceira opção, sabe? A vergonha, Davi. né? Não, mas se tiver muito rápido, eu sou meio acelerado, gente. Se tiver muito rápido também, vocês... Mas a ideia aqui, né? Eu tô partindo... Pra mim tá light demais, tá muito tranquilo. Vamos Tá, embora. eu tô partindo de uma coisa do zero, né? Eu inventei salão de beleza agora, né? Poderia fazer, sei lá, uma lanchonete, poderia fazer uma indústria, poderia fazer qualquer coisa, inventei um salão de beleza, que não é muito a minha área, não conheço muito, né, os custos de um salão, mas vamos seguir. Bom, qual é a terceira planilha? A terceira planilha seria a planilha de custos, né? Eu deixei ela de vermelho porque ela é uma planilha, talvez uma das planilhas mais relevantes que tem, né? Eu tô vendo aqui, ó, tem algumas pessoas que eu convidei para palestra, né? Que, né, posso dar até um exemplo delas, né? Tem uma pessoa aí que está me assistindo, que eu convidei ela tem uma pequena empresa de fazer chocolate, né? Fazer lembrança, envolve tanto fazer chocolate, presente, que envolve chocolate. Então, para quem está começando um negócio, às vezes em casa mesmo, né? Essa palestra vai servir para exatamente, talvez, a pessoa estruturar isso aqui, né? Bom, Davi, então deixa eu colocar no papel que eu preciso aqui para o meu negócio, né? E pode ser uma pequena empresa que está começando, né? Uma coisa que você está iniciando. Bom, o que é a planilha de custos, né? Se a planilha de vendas, ela diz respeito, né? O que eu vou vender, né? Qual é a tabela de preço do meu negócio, né? Na planilha de custo, né? A gente precisa colocar, né, os custos necessários para a venda dos nossos serviços. E aí, eu quero, né, quem é da área de administração aí, né, uma das perguntas clássicas aí que a gente faz, né, quando a gente estuda contabilidade de custos, né, qual que é a diferença entre custo e despesa, né? E eu brinco com meus alunos, existem 3 grupos, né, custo, despesa e gasto, né? Quando você não sabe o que é, você fala que é gasto, porque gasto é tudo, né? Então, qual que é a diferença de custo e despesa? Né? Então, vou anotar aqui só para eu... custo é aquilo que está ligado, né, direta ou indiretamente ao produto ou serviço, e despesa é aquilo que não está necessariamente ligado ao produto ou serviço, mas que ele é importante para manter a empresa funcionando. Né? Então, um exemplo clássico que a gente dá de diferença de custo e despesa, por exemplo, qual que é o custo de um salão de beleza? O custo, por exemplo, do produto que você aplica no cabelo da pessoa, ou do esmalte que você gasta fazendo unha, isso é um custo porque está atrelado, né, diretamente à prestação de serviço. Né? Agora, o que é uma despesa de um salão de beleza? Né? É uma conta que você precisa pagar ela não porque você vai fazer a unha do seu cliente, mas porque a empresa precisa funcionar. Né? Então, vamos dar um exemplo. Às vezes, um contador que você vai pagar é uma despesa porque a empresa precisa de contador, né? Então, você tem que pagar a contabilidade. Mas você pagar o contador não vai mudar em nada qual o esmalte que você vai passar na unha do seu cliente. Né? Então, despesa é aquilo que diz respeito à manutenção da empresa, né? E custo é aquilo que eu consigo, né, de alguma forma, ou de uma forma direta ou indireta, atribuir ao serviço. Né? Então, eu até coloquei no slide aqui, né, uma das coisas fáceis para a gente guardar, né? Custo tem muito mais a ver com pessoas e insumos do que despesa, né?
Então, o que seria, por exemplo, o custo do meu salão de beleza? Então, eu poderia colocar um primeiro grupo aqui, né, que eu vou chamar de custo de mão de obra. Eu não gosto de usar muito esse termo, né, já é um termo, sei lá, é um termo meio pejorativo já, né? Quando eu aprendi, quando eu fiz faculdade, não era não, mas hoje já, né? Você trata a pessoa, o ser humano, como mão de obra, né? Mas na nomenclatura contábil, aí, na nomenclatura financeira, ainda é o nome mais usado, né? Então, aqui no custo de mão de obra, a gente vai colocar quais os funcionários a gente precisa ter para prestar o serviço do salão, né? Então, vamos supor que vai precisar de uma manicure e de mais uma pessoa que corta cabelo, enfim, né? E nesse custo de mão de obra, a gente vai dividir aqui, né, talvez em salários, né, em cargos sociais e, por exemplo, benefícios, né? Desses 3 grupos, né, eu tenho essas 3 contas, né? São contas bem usadas em orçamento de empresa, né? Alguma coisa... vou colocar poucos itens dentro de cada grupo, né? Mas, por exemplo, né, dentro de salários, a gente vai ter que, por exemplo, o próprio salário, né? Salário base. Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar salário base, aqui a gente pode colocar, por exemplo... Bom, se fosse o caso aqui, mas não é, né? Sei lá, se a pessoa precisa de algum adicional, se ela vai ganhar hora extra, se ela vai ter insalubridade, periculosidade, o que ela for ter que você vai colocar aqui. No nosso caso aqui não é o caso, né? E aqui os encargos sociais, né? O que nós vamos pagar do nosso empregado, né? Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, fundo de garantia, INSS, todos aqueles gastos que se você tiver um empregado, você vai ter que pagar, né? As guias de fundo de garantia, INSS, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, o 13º salário, né? Que é um benefício hoje, é um encargo, né? Que o funcionário tem direito. Por exemplo, férias, né? Quando você tem que pagar férias. Então, são itens que são custo, porque diz respeito à mão de obra, né? Diz respeito ao funcionário em si, né? E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um por cargo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Dentro de salários, posso ter aqui, ó. Então, vou fazer, por exemplo, vamos supor aqui, tá, gente? Eu nem sei se o nome é certo. Uma manicure. Então, eu vou colocar uma manicure com o salário base dela. E, sei lá, um cabeleireiro. Também não sei se o nome mais certo é esse. Não conheço muito. Já os demais itens, né? Os encargos sociais, eles são os mesmos. Independente se a pessoa é cabeleireiro ou manicure, ele vai pagar a mesma quantidade, né? O mesmo percentual de fundo de garantia, INSS. E a mesma questão em relação ao benefício. O que é benefício? Ah, sei lá, eu dou lá um plano de saúde, pago um plano de saúde para o meu empregado, dou para ele, por exemplo, um transporte, um vale transporte, né, alguma coisa que eu apresento de benefício para o empregado. Então, aqui, como é que ficaria, gente? Ó, então, aqui a gente vai colocar, né, percentual ou valor. Olha só como é que a gente faria aqui, ó. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a manicure, ela ganha, sei lá, vou dar um chute aqui, ela ganha, sei lá, R$ 1.400, e o cabeleireiro ganha, sei lá, 1.600. O cabeleireiro, for mulher, né? Os encargos sociais, aqui a gente vai colocar os percentuais, né? Então, por exemplo, suponha que o fundo de garantia é 8, o INSS patronal é 20, aí vai depender se sua empresa tiver a responsabilidade de recolher ou não o INSS, né? O 13º salário, né? Ele é 1/12 do valor do salário, né? Ou seja, a cada mês que passa a gente tem que pagar, né? Provisionar 1/12 do 13º da pessoa. E as férias, né? Quando eu chamo de férias aqui, eu estou falando do abono pecuniário de férias, né? Que é aquele 1/3 que a gente paga de abono para o funcionário a cada ano que ele trabalha, né? Então, aqui eu vou colocar 1/3 dividido por 12. Né? Então, eu vou pagar 1/3 a cada 12 meses. Então, o custo mensal de férias é na ordem aí de 2,78. Se eu somar esse percentual aqui, né?
os encargos básicos aí da minha empresa, representa aí quase 40%, né? Então, é uma coisa que eu tenho que levar em consideração. Plano de saúde e transporte, aí já passa a ser valor unitário, né? Suponha que eu, sei lá, eu pago um plano de saúde de R$100 para o meu empregado, e o transporte, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 3,50 vezes 2 vezes 26, mais ou menos aí também R$200 por mês para cada empregado. Então aqui eu tenho, né, por alto, né, a quantidade de custo que eu tenho que ter de mão de obra. Agora eu vou alocar eles nos meses, né? Como é que eu vou fazer? Ó, aqui eu vou colocar a quantidade de manicure que eu vou precisar ter, aqui a quantidade de cabeleireiro. Então suponha que eu vou ter um de cada um para abrir o salão. Então vou pôr um aqui, vou também colocar um aqui, e o salário base vai ser sempre, né, da manicure, sempre o salário base vezes a quantidade. Então aqui eu vou travar essa célula aqui também. Então ficaria alguma coisa parecida com isso. Então vou projetar quanto que eu vou gastar de salário base com um dos meus funcionários. Ah, Davi, o meu negócio é pequeno, eu só tenho eu mesmo trabalhando. Então, nós vamos colocar, né, ou você pode colocar um salário mínimo aqui que você tem que receber, né, a título de prolabore, né, você como dono, ou, né, você pode deixar para colocar lá em despesa quando a gente for estimar o seu prolabore. Então, aqui de salário base, por exemplo, eu tenho R$3.000, né, então vamos somar aqui nessa linha de salários, ó. De salários a gente vai pagar 3.000, e agora nós vamos fazer a conta dos encargos, né, fundo de garantia, INSS. Aqui é bem tranquilo, vou incidir todos esses encargos sobre o total de salários. Então aqui eu já tenho uma ideia boa de quanto que eu vou ter que gastar por cada item, né, pelo total de salários. Então aqui, por exemplo, ó, vamos somar aqui, de encargos sociais por mês, nós vamos pagar 1.173. Só vou travar aqui, já vou arrastar. Lógico que tá, né, depois no final nós vamos simular alguns valores de venda, né? Pode ver que só a mão de obra que já é mais da metade da receita, até porque eu chutei aqueles valores lá de venda. E aqui os benefícios, né, vão ser a quantidade, né, o plano de saúde vezes a quantidade de gente, né? Eu vou somar o amarelinho, ó, esse mais esse. De forma que se eu contratar mais de uma manicure, ele já vai multiplicar tudo aqui, né? E por isso que eu falei, né, no material de divulgação, que é um pouco, bem integrado, né? Se alterou um item amarelo, a planilha toda já vai alterar à medida que eu sempre vincular a algum item, né? Então seria mais ou menos isso aqui, R$600 de benefício. Vamos criar um somatório aqui. Ok, pessoal? Quem tem alguma dúvida nessa parte de mão de obra aqui? Davi, não tem dúvidas não, mas eu queria só fazer um comentário muito importante para uma fala sua, que é a questão de estar vinculado às fórmulas, né? A gente acaba, quando vai fazer... Tem um hábito, é a Maiana que está falando, tá? Um mau hábito de, vamos digitar aqui, esquecer de vincular tudo, e aí que você quer mudar um parâmetro, sua planilha não vai mudar. Então, esse negócio de trabalhar com as cores também, para poder ficar bem claro aonde tem fórmula, aonde não tem, aonde que é matriz de buscar dados, eu acho que é bem importante todo mundo que está aqui hoje ficar bem atento a essas dicas suas. Mas está fantástico. Beleza, Maiana, valeu. Se eu mudar aqui para 2 cabeleireiros, ó, já muda, né, a quantidade de salário base, já muda os salários totais, muda os encargos e muda também os benefícios. Então, onde está amarelinho, a gente pode trocar. Onde está azulzinho, a gente não pode trocar. A ideia é essa. Bom, além de mão de obra, né, que mais a gente pode ter de custo num salão de beleza? Bom, além de mão de obra, a gente vai ter os insumos, né? Então, eu vou colocar um outro grupo aqui. Esse grupo, gente, eu não entendo nada, né? Não sei, não tenho a menor ideia quanto custa um esmalte, quanto custa um shampoo de cabelo, um condicionador, um creme, mas são itens que você colocaria aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, sei lá, shampoo, vou colocar condicionador, vou colocar esmalte, vou colocar
Mas o que tem de material caro no salão, gente? Fala para mim aí. Eu não entendo nada de salão. Ó, tem hidratante para o cabelo, para fazer Hidratante, vou hidratação. colocar, por exemplo, tesoura, né? Tesoura, kit de tesoura. Eu não sei se é muito caro. Se você quiser pôr como insumo, secador, né? Que você vai comprar. É investimento inicial, né? Aí vou deixar um pouquinho mais para frente. Enfim, vou colocar esses aqui mesmo. E aí, para cada um desses itens, né? Eu vou colocar duas linhas, né? Vou colocar a quantidade que eu vou gastar e o custo unitário. Então, é igualzinho lá a planilha de vendas, só que agora de custo. Vou dar um exemplo aqui, né? Bom, para, sei lá, cortar 20 cabelos de homem, 20 cabelos de mulher, eu gasto quanto de shampoo? Né? Para hidratar tantos cabelos, para alisar, para fazer sobrancelha, para depilação, quanto que eu vou gastar? Então, essa noção só vai ter quem está no negócio, né? Assim, eu não tenho a menor condição de fazer, né? E como é que eu vou medir o custo aqui do shampoo? Sei lá, a gente pode fazer uma medição, por exemplo, por litro, né? De forma que, por exemplo, né? Aqui eu vou colocar a quantidade em litro e aqui eu vou colocar um custo unitário. Sei lá, o litro do shampoo vai custar R$25. Então, aqui eu tenho, né, a quantidade, né? Suponha que para o mês de janeiro, esse valor passa a ser um valor amarelo, né? Ele é um parâmetro, né? Vai depender da quantidade que eu vender. Então, assim, poderia até colocar uma composição de custo direto da planilha de vendas, né? De forma que se eu fizer menos corte, automaticamente eu vou gastar menos shampoo, né? Então, aqui, por exemplo, se eu comprar 1 litro de shampoo, eu vou gastar, né, o custo unitário vezes a quantidade. Então, isso aqui passa a ser uma fórmula, né, em que eu posso tanto alterar o preço, né, depender do custo que o shampoo vale, quanto a quantidade que eu vou precisar comprar para o meu salão. Então, a lógica é mais ou menos essa aqui, ó. Não, para o mês de março eu lavo mais cabelo, vou comprar 3. Então, na hora que eu colocar 3 aqui, ele já vai automaticamente vincular, né? Mas o preço do shampoo aumentou, não é 25, é 28, né? Então, na verdade, minha estimativa está errada. Então, vamos passar para 28. Quando eu passar para 28, ele vai já corrigir tudo aqui. Bom, a lógica é fazer isso com todos os insumos, né? Não vou colocar preço, até porque eu não sei, né? Mas vou copiar aqui só para que a gente tenha uma ideia como é que ficaria, né? Uma planilha de custo por insumo, né? Então, ficaria alguma coisa parecida com isso aqui. O que vai interessar aqui para mim no final é qual é a quantidade de custo total de insumo. Vou somar aqui, ó, só os azulzinhos. E aqui eu tenho mais ou menos a quantidade de insumo. Eu sei que está pouco, né? O valor está baixo, né? Depois a gente pode alimentar com coisas mais reais. Mas está aí, né? Um esboço de uma planilha de custos. A quantidade de funcionário que eu vou gastar, né? Vamos colocar aqui um somatório de mão de obra, salários mais encargos mais benefícios. Então, vou gastar em torno de 4.700 com mão de obra. E vou gastar aí em torno de 140 com insumo, que está muito avacalhado isso aqui, porque eu não sei, né? E aqui embaixo eu vou colocar o custo total dos serviços. Então, aqui eu tenho uma ideia já de quanto vai custar, né, o meu salão em relação às pessoas e aos insumos. Vai custar em torno de 4.900. Sendo que se eu alterar qualquer célula dessa amarela, o valor já é alterado. É a planilha mais difícil de se fazer, tá? Das 7 que a gente vai ver, ela é a mais complexa, né? Normalmente a mais enjoadinha aí, com mais quantidade de itens. Bom, então vou passar para a próxima. A próxima planilha é a planilha de despesas. Então, né, vou criar uma nova aqui, vou renomear ela para despesas. Ela vai ser a planilha amarelinha, para a gente seguir lá o slide. E aqui eu vou copiar, né, da mesma forma os meses, para ficar tudo igual, tudo vinculado. Bom, aqui sim, né, ao contrário da de custos, né, aqui eu vou colocar quais são os gastos relacionados à manutenção da empresa, né,
e que não necessariamente estão vinculados ao produto. Aqui vai ser as despesas gerais, né? Despesas administrativas do negócio, né? Então, aqui, por exemplo, né? Ao invés de ser custo de mão de obra, nós vamos colocar aqui despesas, sei lá, administrativas, né? São contas que eu tenho que pagar e que não necessariamente eu consigo, né, apropriar ou alocar isso num corte de cabelo, por exemplo, né? Então, vamos colocar algumas contas bem comuns aqui, né? Por exemplo, energia elétrica, né? Quanto que eu vou pagar de conta de luz, aluguel do meu espaço físico. São contas que são despesa, né? Eu não consigo falar quanto que do aluguel eu estou gastando ao pintar uma unha. Eu não consigo fazer isso, né? São despesas que diz respeito à empresa e não ao serviço específico, né? Então, por exemplo, contador, mais o que a gente pode ter? Conta de água, né? Gasta muito salão. IPTU, né? Vou ter que pagar o IPTU do lugar onde eu estou alugando. Eu tenho despesa de material de limpeza. Não é o material que eu vou usar no cabelo ou na pessoa, né? É um material que eu vou usar para manter a empresa limpa, né? Eu vou ter uma conta de telefone, porque alguém pode querer ligar para o meu salão, tem que ter como atender. Eu quero ter uma internet para o meu cliente ter um acesso lá enquanto eu estou aplicando algum produto nele. E assim por diante, né? Aqui eu vou colocar todos os itens, né, que correspondem a despesas da empresa, né? Vou organizar isso aqui por ordem alfabética, né? E aqui eu vou colocar o valor, né? O valor em dinheiro, né? Aí aqui vai ser o amarelinho, né? Normalmente, despesa tende a ser mais fixo, né, do que variável, embora algumas aqui tenham componentes variáveis. E aqui vai ser a própria despesa do mês, né? Então, esse não tem muito mistério, talvez a planilha mais fácil aí. Aí aqui eu vou chutar, por exemplo, vou pagar R$1.000 de aluguel no meu salão. Aqui eu vou colocar itens, né, que compõem o meu grupo de despesas. Vou pagar, sei lá, R$150 de água, R$400 com contador, minha empresa é pequena, simples. R$500 de luz, internet 80, IPTU 100, material de limpeza 50 e telefone 50. Alguma coisa mais ou menos isso aqui. Vou dar um somatório aqui, é mais ou menos quanto de despesa que eu vou gastar por mês no meu salão. Travo isso aqui, né? Porque tudo vai ser fixo. Embora, né, se você tiver uma sazonalidade, Davi, eu gasto mais energia elétrica no frio porque, sei lá, liga mais secador do que no calor, sei lá. Então, você pode, se quiser alterar aí, colocar uma sazonalidade, também você pode. Aí você tira o vínculo da fórmula, né? Mas a ideia é que o total de despesa seja em torno desse valor. Ok, pessoal? Já estamos indo para a quinta planilha, né? São 7 ao todo. Quero fazer mais uma paradinha, perguntar se alguém tem alguma dúvida. Podemos seguir? Bom, qual que é a quinta planilha? A quinta planilha é uma planilha importantíssima, né? A gente chama planilha de investimentos, né? Então, vou colocar mais um item aqui, né? Vou chamar de investimentos. Uma planilha super importante, principalmente para quem pretende, né? Às vezes montar um negócio e não tem muita ideia se vai valer a pena montar, né? O que vai ter na planilha de investimentos? Bom, na planilha de investimentos é uma planilha que diz respeito mais aos bens e ativos que a empresa precisa ter, né? Então, por exemplo, se a gente tiver numa lógica de uma indústria, a gente vai, por exemplo, entender que os investimentos são as máquinas necessárias para produzir, fabricar o produto, né? Se a gente está numa empresa de comércio, Davi, vou montar um mini mercado lá, então você vai ter que comprar freezer para armazenar a mercadoria, você vai ter que comprar balcão expositor, você vai ter que comprar prateleira, você vai ter que comprar uma impressora para você imprimir cupom fiscal, você vai ter que comprar um computador para você dar baixa nas mercadorias. Então, tudo aquilo que a gente precisar comprar de bens, né, ou ativos, a gente vai precisar colocar aqui no grupo de investimentos. E nesse caso específico, né, de um salão, eu vou colocar alguns itens que eu entendo que seja investimento. Por exemplo,
cadeira para corte de cabelo, né? Aquela cadeira hidráulica com aquele pedal, né? Então, aquilo lá é um investimento, né? Eu não posso tratar aquilo como custo, né? Eu preciso comprar uma cadeira que não é uma cadeira barata e nem é uma cadeira simples que você descarta ela depois que o cara acabou de cortar o cabelo, né? Como é uma cadeira própria, ela é um investimento, né? A gente vai considerar ela como um ativo, né? Aquelas baias que tem de lavar cabelo, sabe? Que a pessoa encosta, né? Não sei como é que chama aquilo, vou colocar baia para lavagem de cabelo, né? Não sei se o nome tá ruim aí, gente, baia, não sei se tá parecendo coisa de bicho, mas acho que não. Vou colocar aí baia para lavagem de cabelo. Espelhos, né? A minha esposa está me corrigindo aqui, é lavatório. Então, vou mudar aqui, né? Lavatório de cabelo, fica mais chique mesmo do que falar baia. Espelhos, né? Tanto aquele espelho frontal, né? A parte toda de poltrona, né? Poltrona de espera, poltrona para a pessoa fazer unha, né? Cadeira, poltronas e cadeiras. Enfim, né? Vou colocar... outra coisa que eu vou colocar... O que você tinha me falado mesmo, Maiara, que eu falei que isso é investimento, depois a gente ia colocar? Você falou... Deixa eu só pôr aqui que a Juju tá do lado. Oi? Situação de criança aqui. Eu havia falado da gente comprar... Você falou da tesoura lá no início, mas eu falei de secador, máquina de cortar cabelo. Exatamente. As cadeiras de manicure. Isso. Então, por exemplo, secador, máquinas, né, aquelas maquininhas de secador, máquina, enfim, né, e outros utensílios, né, que precisa e que não é barato, né, um secador profissional aí de salão não é um secador de casa, é um secador que tem que durar muito, enfim. Então, isso aqui... Pode colocar aí uns R$150 um secador. Então, aí, ó. Uns R$200, uns 150 uma máquina de cortar. Então, são valores, gente, que muita gente confunde de colocar o que é custo e o que é investimento. Investimento, né? Se você for olhar numa lógica contábil, é o que a gente ia colocar lá no ativo imobilizado lá, né? Então, num salão, por exemplo, as cadeiras todas são investimentos, os espelhos, né? Não são coisas baratas. Uma outra característica de um ativo, né, é que tem uma vida útil razoável, né? Por exemplo, um espelho tem uma vida útil razoável, né? Então, isso aqui, o que vai interessar para a gente aqui? O que vai interessar para a gente responder aqui nessa planilha é o quanto de grana eu preciso ter para abrir o meu salão, né? O quanto que eu tenho que investir. Né? E aqui, por exemplo, também, se eu tiver que reformar o imóvel, isso também é um investimento, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, pintura e reforma do imóvel, né? Você vai alugar um lugar, você vai ter que reformar, adaptar a questão hidráulica, adaptar a questão elétrica, tomada, colocar espelho, né? Rebaixar teto de gesso. Você vai ter que fazer isso tudo no imóvel. Então, isso aqui também é um investimento. E como é que a gente faz isso aqui? Né? A gente faz... O que entra em cada item, né? A gente vai colocar, né, o valor do investimento. Né? Então, por exemplo, quanto que é uma... Vamos colocar aqui, ó. Quanto que é uma cadeira de corte, né? Cadeira para cortar o cabelo. Aqui a gente vai ter que colocar quantidade. E aqui tem um item, né? Que aí é o item mais importante da planilha de investimento, né? Que é qual é a taxa de depreciação, né? E aí a gente... E aqui o valor da depreciação do item, né? Então, vamos dar um exemplo aqui dessa cadeira aqui, só para ficar claro, né? Suponha que uma cadeira para corte de cabelo, daquelas hidráulicas, né, pneumáticas, que o cara aperta o pedal, sobe, suponha que ela seja aí, não tenho a menor ideia, vamos chutar aqui, sei lá, R$900. Não sei se está barato, se está caro. E a gente vai precisar de 3 cadeiras, né? Então, isso Na pandemia ficou caro, Davi, ficou bem mais caro. Triplicou o preço, mas está nessa faixa aí mesmo, mil então para cima. Vou colocar para cima, vou colocar uns 2.000, então. Então, cada cadeira, por exemplo, para cortar cabelo, né, nós vamos comprar 3, né, para ter aquelas baias de cortar cabelo.
e cada uma custa 2.000. Então, aqui, né, o valor do investimento total aqui, ó, vai ser, né, a quantidade vezes. Então, eu vou ter que gastar, por exemplo, 6.000 só de cadeira. Deixa eu só travar aqui. Então, vou gastar 6.000. Né? Não é todo mês, aí eu quero explicar como é que nós vamos contabilizar isso aqui. Mas o importante é que se eu alterar aqui, eu já altero, né? O que vai interessar para a gente saber aqui é qual é o valor que eu preciso investir, né? E aí, qual item é importante no investimento? Qual é a taxa de depreciação? E aí é que eu quero falar um pouquinho para quem não é da área, né? A depreciação é uma conta, né? É uma provisão contábil de que você estima a vida útil de um bem, né? Então, é como se a cada mês você estivesse fazendo uma poupança para, no final da vida útil daquele bem, você ter juntado, né, o dinheiro suficiente para você repor aquele bem. Esse é um conceito, para quem não é da área entender o que é depreciação, né? Então, é como se eu cada mês juntasse um pouquinho de dinheiro para que no final da vida útil daquele bem, eu tivesse uma poupança guardada para eu poder repor aquele bem. Né? Então, supondo uma cadeira, por exemplo, suponha que uma cadeira para cortar cabelo dure lá, sei lá, 4 anos, né? Então, eu vou provisionar a cada mês um pedacinho do valor da cadeira, de forma que daqui a 48 meses eu vou jogar essa cadeira fora e eu vou ter já pago, né, ter guardado um dinheiro, né, provisionado contabilmente um dinheiro que eu possa repor essa cadeira. Então, eu suponho aqui, né, que a taxa de depreciação seja, igual eu falei, né, de 48 meses. Então, é uma cadeira a cada 48 meses. Então, a minha taxa vai ser de 2,08% ao mês, né? E aí, aqui eu quero destacar uma questão importante aqui, que é o seguinte. Se você tiver uma empresa que é lucro real, né, e que interessa contabilizar a depreciação, né, para dedução do resultado, aqui você vai ter que obedecer ao que a Receita Federal estabelece como depreciação, né? Então, por exemplo, comprei um computador e lá na instrução normativa da Receita diz que um computador dura 4 anos. Então, você vai ter que usar aqui a taxa que a Receita te falar. Se você não é uma empresa de lucro real, né, você não está pagando imposto sobre o lucro verdadeiro, né, você pode usar uma taxa aqui que você acha gerencialmente interessante, né? Por exemplo, eu pretendo trocar as cadeiras do meu salão a cada 3 anos. Então, aqui você vai usar 3 anos. Então, aqui você vai mudar de 48 para 36 meses, né? Vou deixar 3 anos, né? Eu acho que fica mais confortável aí. Então, aqui eu quero saber, né, nessa linha aqui, quanto que eu tenho que guardar de dinheiro cada mês para eu poder trocar as minhas cadeiras daqui a 3 anos, né? Como é que eu faço essa conta? Vou aplicar esse percentual aqui ao valor total das minhas cadeiras. Né? Então, aqui vai ficar, por exemplo, né? Eu tenho que juntar R$ 166 por mês só para daqui a 3 anos eu trocar minha cadeira. Achei que ficou caro, vou botar 48 meses mesmo, ver se fica um pouco mais barato. Então, ficou na ordem de R$ 125. É uma conta que ninguém faz, né? Empreendedor nenhum pensa nisso, né? Porque o cara fala assim, não, eu dou um jeito aí, reforma a cadeira para ela durar 10 anos. Se você quiser que ela dure 10 anos, né? Então coloca quanto que você vai reformar aqui no preço e põe a depreciação 10 anos. Né? Isso aqui é para quê? O seu negócio tem que ter o ativo dele renovado, né? Nenhuma fábrica, a máquina funciona 20 anos sem quebrar, sem você trocar, sem parar. E nenhum negócio, né? Mas salão de beleza. Cara, salão de beleza, você vai ter que trocar a cadeira, você vai ter que trocar o lavatório. Vai chegar um dia que você vai ter que trocar os espelhos. Vai chegar um dia que você vai ter que trocar o secador, né? Então, como o conceito de ativo é exatamente isso, né? É tudo aquilo que é um bem que tem uma vida útil. Se tem uma vida útil, a gente vai precisar trocar, né? Então, a lógica é exatamente essa. Então, Davi, aqui... Só para contribuir nisso que você está falando, né? Tem Pode falar. Eu corto cabelo já há muitos anos. E aí eu vi, inclusive, as mudanças de endereço. Então, ele vê que o salão dele vai ter uma oportunidade de um aluguel melhor,
ou um local mais bem preparado. Então, talvez de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 anos, ele vai até mudar de espaço físico e fazer novamente esses investimentos. Iluminação, os equipamentos, mobiliário, obra. Então, pode ser mais frequente até do que a gente imagine. Exatamente. Isso aí foi bem colocado, né? Quando a gente fizer pintura, reforma de imóvel. E você falou um negócio certo, né? Assim, eu conheço salão que já mudou 3, 4 vezes de lugar em menos de 10 anos. O cara passa 2 anos, ele pula para um outro lugar. Eu não sei se é por causa do aluguel, não sei se é por causa do ponto. Às vezes ele aproveita um salão que fechou e vai para a estrutura já razoavelmente pronta, né? Exatamente. Então aqui, gente, eu vou copiar e colar aqui, né? Lógico que só vou colocar mais um item aqui, né? Que é importante a gente saber qual que é o valor da depreciação acumulada, né? Ou seja, eu gasto 125 todo mês, mas eu quero uma conta que eu consiga acumular aqui, né? Então eu vou acumular aqui, ó. No mês de janeiro eu gasto 125, mas no mês de fevereiro eu já gasto 250, né? E se eu arrastar aqui, ó, eu já tenho quanto daquela cadeira, entre aspas, que eu já provisionei. Eu já guardei tanto de dinheiro para, se eu precisar de trocar aquela cadeira, eu já tenho esse dinheiro guardado, né? A lógica seria mais ou menos essa. Vou só copiar e colar aqui, né? Depois é um exercício fácil, a gente só troca os valores, a quantidade e a taxa de depreciação, né? A gente só vai trocar na planilha o que está de amarelo, né? E por isso que eu quero deixar essa planilha no final. Você só troca o nome aqui. Ah, não, Davi, eu vou montar vou montar uma loja que vende pizza congelada. Então, você vai trocar aí, ao invés de poltrona e cadeira, vai botar freezer, vai botar outros itens que precisa aí no seu comércio, na sua loja aí. Então, a planilha já está mais ou menos pronta aí para você... Davi, nós temos uma mão levantada do Igor. Quer fazer Oi, alguma Igor. pergunta, Igor? Pode falar, Igor. Opa, boa noite, Davi. Boa noite. Se nessa depreciação acumulada houver juros se tiver um certo investimento, teria que ser colocado aí também? Como é que é? Cortou. Se na depreciação acumulada tiver juros? Isso. Como assim, por exemplo? Por exemplo, não seria um dinheiro investido ali do empreendedor que ele talvez estaria trazendo algum juros de poupança ou algum... Agora entendi. Entendi sua pergunta. Ô, Igor, entendi sua pergunta e ela é bem inteligente, né? No aspecto assim, Davi, eu posso considerar, por exemplo, essa provisão aí, um custo de oportunidade do meu dinheiro, né? Ou seja, né? Eu vou estar guardando esse dinheiro aí da cadeira, mas eu posso investir, aplicar esse dinheiro, né? A gente pode, ô Igor, colocar isso sim, até inclusive como receita, talvez receita financeira, né? Se você realmente tiver a disciplina de provisionar até financeiramente esse valor, né? Seria até ótimo, e lá no resultado final da sua empresa, você vai colocar, né, a aplicação financeira desse dinheiro. Ok? Achei bem bacana a sua pergunta, bem inteligente, no sentido de aproveitar, né, o custo de oportunidade desse dinheiro que a gente está provisionando aqui, né? Bom, gente, aqui no final eu vou colocar também um total, né? Igual a gente está fazendo com as outras, só que aqui eu vou colocar o seguinte, ó, valor total dos investimentos, né, que a gente precisa, valor da depreciação, valor total dos investimentos, valor total da depreciação e valor total da depreciação acumulada. Vou colocar só igual eu estou fazendo nas outras, né, só para a gente totalizar aqui. Então, por exemplo, o valor total dos investimentos vai ser a soma, né, de todos os itens aqui, né? Todos os itens estão iguais aqui, porque eu copiei a fórmula. Então, por exemplo, né, supondo-se que eu precisaria de investir 36 mil. O valor mensal da depreciação, né, eu vou colocar aqui também, de forma que eu já tenho uma ideia, né, quanto de dinheiro eu preciso guardar, né, mensalmente só para eu repor os ativos, né, a ideia é essa. E aqui também na fórmula de baixo, acho que aqui é só copiar. Então, ficaria alguma coisa mais ou menos parecida com isso aqui. Aqui eu tenho o total do investimento. Você vai ver que o total de investimento não muda, a não ser, né, que você precise comprar mais alguma coisa ao longo dos meses, né?
Aí, se você precisar alterar a quantidade ao longo dos meses, a minha ideia é que você arraste isso aqui para cá, ó, e multiplique aqui, né, ao invés de se multiplicar aqui, né, de forma a ficar mais dinâmico ainda. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Podemos ir para a penúltima planilha? Meu tempo está quase estourando aí. Davi, por enquanto ninguém não. Só tem que dizer que está fantástico até agora. Tá joia, Maia. Obrigado. Vamos para a penúltima planilha. Né? A penúltima planilha é a planilha de financiamentos. Né? E é bem legal porque não existe financiamento sem investimento. Né? Então, a planilha de financiamento ela é baseada na planilha de investimentos. Né? Então, aqui eu tenho o total que eu preciso investir. E então, se a de investimentos, né, a gente procura responder quais os bens eu preciso comprar para o meu negócio, a de financiamento vai responder com qual dinheiro eu vou comprar, né? Como eu vou financiar os meus ativos, né? Então, é uma pergunta bem importante também, e aqui entra, por exemplo, para pequeno empreendedor, né? É um desafio, né? O cara quer montar um negócio, ele conhece daquele mercado, tem interesse, tem muita gana, mas às vezes não tem o dinheiro, né? Ah, Davi, se fosse esse caso aqui, não é o caso, né? Ah, Davi, eu não tenho, sei lá, 36 mil para montar um salão. Né? Gostaria muito, tenho know-how, poxa, tenho muita habilidade com isso, mas não tem o dinheiro. Então, essa planilha, ela vai identificar para a gente qual é a melhor forma da gente financiar, da gente patrocinar, né, os ativos que a gente precisa comprar. Então, como é que a gente faria aqui, ó? Aí, para vincular, né, a gente vai colocar aqui também o valor total dos investimentos, né? Então, quanto que eu preciso comprar ao todo? Bom, então esse aqui eu vou linkar da planilha de investimentos, né? Esse total aqui, ó. Então, eu sei que eu preciso financiar 36 mil. Aí, como é que né? Quem estuda aí administração financeira orçamentária aí, vocês já devem ter aprendido isso com a Maiano, não sei qual que é o outro professor da matéria. Existem duas formas de você financiar um investimento, né? Ou você pode usar, né, um capital que a gente chama capital de terceiros, né? Que, em outras palavras, a gente quer dizer um banco, né? Ou um banco, ou um agente de crédito, né? Ou um órgão de fomento, enfim. Qualquer ente terceiro que vai patrocinar, né? Que vai te financiar. E você pode fazer através de capital próprio. E isso é muito importante porque, na maioria dos casos, a pessoa não tem o dinheiro todo. Ah, Davi, eu preciso de 36 mil para o salão, mas só tem 20, né? Ou arruma um sócio para dar o resto, né? Ou pega o dinheiro emprestado do resto. Isso tudo a gente precisa colocar na nossa planilha, porque isso vai fazer parte, né, gerencialmente do nosso negócio. Então, como é que a gente faria aqui? Ó? No capital de terceiro, né, junto aos bancos, a gente vai precisar saber o valor total que a gente vai financiar, né? Então, a gente vai colocar aqui valor total a ser financiado. Qual é a taxa de juros que o banco vai cobrar? Né? Essa taxa de juros vai ser um percentual ao mês ou ao ano, depende do financiamento. E aqui eu vou separar, né, qual é o valor da prestação, né, que aquele banco vai me cobrar. Eu seria mais caxião, abriria essa prestação aqui em amortização em juros, né? Mas não vou ser tão assim religioso, não, porque eu estou falando também para um público que às vezes não é da área, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Suponha que dos 36 mil, eu quero pegar 25 mil emprestado com um banco. Então, esse valor aqui vai ser um valor amarelo, né? Eu vou simular aqui que eu vou pegar 25 mil reais num banco. Aí, vou lá no banco pessoalmente, falo, ó, eu quero financiar, né? Cotar quanto que é um financiamento para um novo negócio. Aí tem várias linhas de crédito, né? Que você pode pesquisar, Sebrae, Banco do Brasil, né? Bancos que patrocinam, de repente, né, novos negócios. E aí o cara vai te falar, aqui a gente cobra, sei lá, vou dar um exemplo aqui, 1,8 ao mês. Essa é a taxa que o banco vai trabalhar hoje. Então, aqui a gente vai calcular, né, qual que é o valor. Opa, deixa eu só passar isso aqui para cá.
a gente vai calcular aqui, né, qual que é o valor da prestação desse financiamento. Aí, aqui a única fórmula que eu vou usar do Excel, né, para quem não está muito familiarizado com o Excel, que é a PGTO, né? Essa fórmula PGTO calcula, né, qual que é o valor de prestação. Então, se eu usar essa fórmula PGTO, ele me pede o primeiro parâmetro, a taxa, vai ser 1,8. O número de períodos que eu quero financiar, né, suponha aí que eu vou pegar um financiamento de 4 anos, então vou botar 48 meses, e o valor presente, né, 25 mil, ele vai já me dar a prestação que o banco vai me cobrar, né, supondo aí uma tabela price, né, supondo um financiamento de prestação fixa, vai ser de 782. Esse valor é o valor que eu vou colocar aqui, né, no meu orçamento. Eu preciso pagar todo mês uma boleta para o banco de 782, né? Numa lógica, né, contábil, né, correto seria eu separar o que é amortização, né? A amortização vai para balanço e juros vai para DRE, mas vamos fazer isso para simplificar aí, até para a pessoa que não é da área, né, entender melhor. E o capital próprio, né? Bom, se 36 mil, 25 mil é do banco, existe um valor, né, financiado pelo sócio, que vai ser exatamente essa diferença, né? Então vai ser esse menos esse. E aqui, né, nós vamos definir aqui, né, sei lá, um valor aí, um custo de capital próprio, né? A gente chama isso em finanças, né? Um custo de capital próprio, né? Supondo assim, ao invés de você deixar o seu dinheiro que você tem hoje, sei lá, eu vou exigir, sei lá, 2% ao mês por esse meu dinheiro, né? Uma coisa que a empresa vai ter que me pagar aí, eu como sócio, né? Então, tem gente que coloca isso no resultado, tem gente que não coloca, eu vou colocar aqui só para ilustrar, né? Então, seria em torno aí de R$220 que a empresa pagaria, é meio assim, né? O próprio dono paga para ele mesmo. Mas é importante a gente fazer essa conta exatamente para, talvez, encorajar o cara a mesclar, né, financiamento próprio com financiamento do banco, né? A vantagem, né, a desvantagem do banco, né, é que se você não der lucro, você tem que pagar boleto do mesmo jeito. O sócio, se você der prejuízo, como é você mesmo, então meio que deixa para lá isso aqui. Então aqui, ó, é como se a gente estivesse fazendo um valor total aqui, né? Valor total dos financiamentos, né? Seria basicamente quanto que eu tenho que pagar, né? De dívida, né? Que eu vou financiar meu salão, vou montar a estrutura toda dele, né? Eu vou precisar pagar mais ou menos em torno de R$1.000 de prestação. 780 para o banco e 200 e pouco para mim, porque afinal de contas eu também estou botando meu dinheiro próprio, né? E o negócio também tem que me remunerar como dono, né? Ok, então, pessoal, alguém tem alguma dúvida nesse aqui? Davi, onde que eu tiro essas informações aqui de taxa? Isso você acha em site, né? Simula lá no Banco do Brasil um financiamento de 25 mil, sei lá, para capital de giro ou para novos negócios. Lá você já tem uma ideia aqui. Talvez o banco vai te exigir alguma garantia, né? Ou algum bem para te emprestar no primeiro momento. Tem órgão de fomento que empresta, né, que a gente chama de capital de risco, né, sem garantia nenhuma. Tem linhas de crédito do governo também específico para isso. Isso aí você pode depois investigar melhor. Ok, e a última planilha, para a gente fechar, né, é a planilha que a gente chama, né, contabilmente de DRE, né, ou quem não é da área, né, vamos chamar a planilha de resultados. Então, a gente vai agora fazer um apanhado geral de todas as nossas planilhas, né? Vamos linkar todas aqui e vamos ver se no final das contas, né, esse salão vai dar dinheiro ou não, se ele dá lucro, se tem que mudar alguma coisa. E aqui é legal que aqui, o que é essa planilha? Essa planilha nada mais é do que o resumo das outras 6, né? Então, a gente começa a planilha, né, com vendas, né, brutas, é como se fosse uma DRE mesmo, né, vendas brutas. Aqui a gente vai ter, né, um primeiro abatimento de descontos e impostos e comissões, né, que é a planilha de receita.
Então, olha só que legal. Aqui agora a gente vai integrar tudo. Vendas brutas de janeiro vai estar em qual planilha? Lá na azulzinha. Então, a gente vem aqui, vincula, né, vendas brutas aqui total. Beleza, 8.250. Essa planilha é toda azul, né? Porque ela é toda formulada já. Então, ela não tem o risco de você ter nenhum parâmetro. Onde que eu vejo impostos e comissões? Eu vejo lá na planilha de receitas. Então, vem aqui igual a planilha de receitas, né? Então, vai ser esse mais esse. Já posso somar os dois aqui. Então, aqui eu já tenho quantidade de impostos e comissão e comissões que eu vou pagar, né? Seria mais ou menos isso. Bom, aqui, então, eu vou ter receita líquida, né? Uma estrutura de DRE, já vou fazer um pelo outro. Então, aqui a receita líquida vai bater com a receita da planilha de receitas, né? Qual que é o próximo item? O próximo item é custos. Eu posso botar só custo total. Custo total do meu salão. Pego aqui e vinculo a planilha de custo total aqui. Como ele não está negativo lá, já vou botar o negativo aqui também. Então, fica já o negativo valendo. Custos totais. Despesas totais, né? Deixa eu só botar os nomes todos no plural aqui para ficar legal. Custos totais. Opa. Custos totais. Despesas totais vão ser, né, o total de despesas aqui, né, que eu chamei de despesa administrativa. Bom, aí o que vai entrar de investimento e financiamento? De investimento, o que vai me interessar para eu abater do meu resultado é o que eu vou ter que depreciar, né? Então, eu vou colocar aqui, né, como se fosse uma continha de depreciação. Na verdade, eu deveria colocar isso dentro de custos, né, numa lógica contábil, mas aqui nós estamos fazendo isso de forma gerencial. Então, vou colocar aqui, ó, eu tenho que pagar de depreciação todo mês R$750. Vou botar negativo também, né? Embora isso não vai ser, né, um desembolso de dinheiro, né? Eu só vou guardar esse valor para eu... Aqui na despesa também tem que ser negativo. E por último, né, para a gente encerrar aqui o nosso resultado, nós vamos colocar a prestação do financiamento. Então, vou colocar aqui prestação dos financiamentos, né? Por que dos financiamentos? Vou colocar também o do capital próprio. Então, vai ser aí menos R$1.000 que a gente vai ter que pagar. Tanto para o banco, né, quanto para mim, para o sócio. Então, ficaria assim, gente, ó, o meu resultado final, né? Vendas brutas é positivo, porque é o quanto eu vou vender. Imposto é o que eu vou pagar. Receita líquida, né? É uma diferença entre os dois. Custos é o quanto eu vou pagar. Despesa também é o quanto eu vou pagar. Depreciação é o quanto eu vou pagar, né? Na verdade, não vou pagar, né? Vou provisionar. E a prestação dos financiamentos também eu devo pagar isso para o banco. Aqui no final, de forma bem simples, eu vou colocar o meu lucro líquido, né? Isso não está, né, perfeitamente correto do ponto de vista contábil, né? Do ponto de vista contábil, só os juros que entrarem aqui na DRE, a amortização entrar lá no balanço, mas o meu objetivo aqui, né, é deixar uma coisa bem familiar para quem nunca viu isso. E, por enquanto, o nosso salão não dá lucro, né? Ele está dando prejuízo. E aí aqui encerramos a 7ª planilha, né? E agora eu quero só rapidinho demonstrar aqui, depois vou abrir para pergunta. Agora a gente montou o 7, beleza. Agora a gente pode alterar qualquer coisa, né? Então, se ao invés de depilação tiver 20, tiver 80, na hora que eu colocar 80 aqui já muda, né? As minhas vendas, já muda as minhas receitas, já muda. O custo, na verdade, não muda. Deveria mudar aqui algum material que eu gastasse, né, de depilação a mais. Despesa não muda, investimento não muda, financiamento, e já altera a minha DRE aqui, né? Aqui já passa para 11.250 receita, né? Deixa eu só ver aqui já dá lucro, aqui já começou a dar 1.579,43 de lucro.
Então, agora, por que eu falei que é integrado o planejamento? Né? Agora eu posso só alterar os amarelos. Né? Bom, então, mão eu consigo fazer 50, pé eu vou fazer 50. Na hora que você colocar 50 aqui para todos, você começa já a ter uma noção, bom, quanto que eu preciso vender de cada serviço, né? Para ter um lucro razoável aqui no meu salão, né? Bom, será que a despesa está correta? Não, o aluguel está um pouco mais caro, né? Então vou mudar o aluguel para 1.500. Na hora que você muda para 1.500, também já altera todos os resultados futuros aqui, né? E aí, para encerrar, qual é a utilidade disso? Né? O ideal para isso aqui é, beleza, vou planejar janeiro de 2022. Na hora que acabar o mês de janeiro, eu vou colocar inserir uma coluna aqui em todas as planilhas e vou colocar o quê? Aqui foi o que eu projetei e aqui foi o que eu efetivei. Aí vira um orçamento, né? Um orçamento empresarial. E aqui, em cada aba, você vai lançar. Olha que legal, ó. Se eu colocar um efetivado aqui, você vai lançar lá. Bom, quantas mãos eu fiz esse mês? Bom, eu fiz... Quantos cortes femininos? Eu fiz 32. Eu fiz 28 cortes masculino. Eu fiz 40 mãos. Então, aqui é o que você falou que ia fazer e aqui é o quanto, de fato, que você fez. Né? Um projetado efetivado aí para quem nunca fez um planejamento financeiro. Né? Aqui é o quanto eu realmente fiz e aqui é o quanto eu falei que eu vou fazer. E aqui na DRE você vai começar a ter ideia. Ó. Se você começar... É porque eu não fiz para todos, né? Eu teria que fazer isso para receitas, para custos. Então, ou seja, eu passo a ter uma ideia, né? Se eu fui eficiente no meu planejamento. Bom, eu falei que eu ia vender 12 mil. Eu vendi 12 mil, não vendi só 10. Pô, mas o que eu falei aqui? Não, eu fiz pouca hidratação. Pô, então será que hidratação tem que fazer mais? Será que... E aí você começa a ter uma visão geral, né, da sua empresa aí. E aqui também, né, você pode avaliar, né, bom, eu projetei 2.500 de lucro. Quanto que eu tive de lucro nesse mês? Eu tive mais, tive menos. Por que eu tive mais? Né, então, assim, a despesa está mais alta, então tem que olhar essas contas aqui com cuidado, né? Não, o custo está muito alto, né? Será que é funcionário? Será que é insumo? Eu preciso vender mais? Quanto que eu preciso vender mais, né? Então, você começa a simular aqui e de forma que você também controle, né, o efetivado aí mês a mês. Né? Bom, gente, era isso que eu queria apresentar, né? Eu procurei dar um exemplo do zero, né, de um negócio que eu não tenho muito domínio, né? A ideia é que, né, você que tem o seu negócio, ou que você queira montar, né, isso aqui, você não pode botar dinheiro para valer no negócio sem montar pelo menos uma ideia disso aqui, né? Eu dou esse conteúdo que eu estou apresentando para vocês numa das disciplinas lá do curso, e eu já tive alunos que acabaram a minha matéria, apresentaram a planilha, gostaram do que fizeram, e de fato montaram o negócio, arrumaram sócios e montaram, né? Eu tenho um aluno que é fotógrafo, né, um ex-aluno, ele falou, Davi, tem 20 anos que eu mexo com fotografia, eu nunca fiz uma planilha de custo. E o cara se encantou, né? E ele chegou ao ponto de calcular quanto custava cada clique que ele dava na máquina, né? Entre manutenção da máquina, hora técnica que ele cobrava como fotógrafo. Então, é uma coisa que é bem interessante, né? Bem importante aí. Ok, pessoal? Quero abrir para pergunta aí. Não sei se alguém da direção aí quer falar, estou à disposição aí para responder. Gente, não fiquem acanhados, vamos aproveitar uma aula fantástica dessa que o Davi deu para a gente. Inicialmente, queria agradecer muito, Davi, já de antemão, né, pela sua fala, foi fantástica. E, meninos, tem muitos alunos nossos que são empreendedores também, às vezes tem alguma dúvida, quer aproveitar e tirar dúvida com o Davi, aproveitem aí agora, meninos, para isso. Timidez de aluno, mesmo online, sabe, Davi? Eu sei como é que é, cara. Sabe, né? Eu dei aula no MBA. Sábado, no MBA lá da UFJF. Uhum. Cara, no MBA já tem timidez, imagina na graduação. Na graduação, né? Ô, Davi, e a gente estava conversando aqui, amanhã a gente estava trocando umas mensagens no WhatsApp, tá falando, caramba,
a pessoa que está ali um MEI, né? O cara está montando um negócio. Pô, esse vídeo nós vamos divulgar, né? A Maiana até falou que você também vai colocar no YouTube. A gente vai divulgar porque, inclusive, eu falei hoje na rádio sobre esse assunto. Às vezes você tem excelentes prestadores, né? Que na parte de execução são fantásticos, mas, cara, a gente está aí em 2 horas de gravação, né? Mas começando o evento 19h30, em pouco mais de 1 hora você deu uma aula formidável que, falo para vocês, até para os nossos alunos eles terem esse valor. Se você for comprar um treinamento desse, seja numa plataforma online, né, igual nós temos muitas hoje, tem Udemy, Hotmart. Se for comprar um treinamento desse hoje, ou uma consultoria, você vai ter que desembolsar uma boa grana para chegar num resultado desse, de uma planilha tão completa. Então, só queria parabenizar. E outra, esse vídeo está gravado, eu tenho certeza que quando... volta e meia, né, as pessoas perguntam, Thiago, você conhece alguém? Ou você tem uma planilha? Você tem... É só indicar o seu vídeo que eu tenho certeza que as pessoas vão se maravilhar. Então, a gente sempre estimula, né, nos nossos alunos o empreendedorismo. Na segunda, estimulamos até o intraempreendedorismo. É uma planilha muito completa. Queria te parabenizar. Não, e o mais legal é que, assim, mesmo quem às vezes não está abrindo negócio, já tem um pequeno negócio, ainda não formalizou sua gestão financeira, tá aí prontinho para pensar, para extrair. E é muito legal que... Vou até dar uma dica, né? Eu já trabalhei como consultor, né? E eu vou falar assim, sem medo de errar, né? Eu já usei essa planilha e do jeito que ela tá aí, né? Porque quando você vai atender um empresário, às vezes, você atende empresário que o cara manja de tudo já, o cara sabe o que é DRE, fluxo de caixa, balanço, o cara já... E tem empresário que nunca viu uma planilha, cara. O cara mal anota no caderno, né? O que ele tem, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou, por exemplo, atender uma empresa, eu monto isso aí da empresa, porque eu consegui entender o que está acontecendo na empresa, né? E aqui em Juiz de Fora eu já atendi aí um número razoável de empresa, né? E ela, ao mesmo tempo que ela traz uma simplicidade, né? Porque eu usei uma função do Excel, né? O pessoal deve ter falado, pô, esse cara fez doutorado em modelagem, o cara vai trazer uma planilha que você vai apertar o botão, vai começar a fazer fórmula de todos lá. Na verdade, pelo contrário, né? Eu acho que a simplicidade, nesse caso aí, ela vale muito, né? E quando o cara, né? Igual você falou, Charlie, ainda que o cara tem um negocinho pequeno, cara. O cara, sei lá, o cara tem um trailer que vende lanche. Cara, um trailer que vende lanche, você pode usar a planilha. E o cara também tem uma mega coisa, ele também pode... Não, e eu acho que é extremamente válido, igual você mostrou, Davi. A parte do custo realmente é a mais difícil de ser levantada em qualquer... Prestação de serviço, então, que se não é tangível muitas vezes, é muito difícil você contabilizar. Você deu o exemplo do salão, né? O tanto de esmalte que eu uso para uma unha, o tanto de shampoo que eu uso para um cabelo... E aí, se a gente vai para o comércio, talvez isso é um pouco mais simplificado, porque você compra o produto acabado, então aquele custo está lá pronto para você. Mas se você vai para a indústria, você vai igual para a prestação de serviço, que você tem que mapear ponto a ponto o que é, mas eu acho que esse exercício também é um excelente exercício para você conhecer o teu negócio, né? Para você exatamente saber aonde entra, aonde vai o recurso do seu negócio exatamente, né? Então, eu acho que esse exercício... você pode ter uma equipe fantástica que vai atuar, que vai te ajudar, mas eu acho que o empresário parar para olhar isso também é muito importante, Davi. Queria até que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo, né, eu tenho alguns exemplos aqui de Juiz de Fora, Maiana. Vou dar um exemplo. Uma vez atendi um restaurante que o cara falou, Davi... Eu estou vendendo para caramba e minha empresa está indo para o buraco. O que está acontecendo, né? E aí, quando o cara começou a ter uma noção disso, né? Bom, que a gente explica 6 planilhas para ele, né? E aí a gente chega à conclusão seguinte, né? O que vai ser o custo, né? De um restaurante aqui, né? O cara tem que botar os pratos que ele vende aqui, né? Então, eu comecei a fazer uma avaliação de cada prato. Bom, esse prato é um restaurante à la carte, né? Esse prato que você vende aqui, é o preço que ele está. Vamos colocar o custo desse prato agora. Então, aqui ao invés de corte feminino, era o nome do prato, né? E aqui no custo também era o nome do prato.
né? Aí a gente automaticamente, para quem é da área, vai saber o que eu estou falando. A gente já consegue calcular uma margem de contribuição por produto. E aí o cara começou a ver que tem produto lá que não, o cara tá tomando ferro, né? Assim, ele tá com margem negativa, né? Então, e ele reclamava assim, Davi, o cara entra aqui no restaurante, pede uma porção de batata e um chopp, fica aqui 4 horas sentado numa mesa. Então o cara me arrebenta, porque ele consome, ele tem um ticket baixo, né? E fica muito tempo no meu estabelecimento, ocupando uma mesa, né? Então, desde estratégia que o cara começa a pensar, bom, o que eu preciso fazer, né, para melhorar o resultado aqui, né? Melhorar a margem que eu tenho de cada produto aqui. Então, isso eu acho bem interessante. Se o cara tem uma noção disso aqui, né? Uma outra coisa importante, você está falando dos empresários aí, ô Maiano, essa planilha aqui também, normalmente, eu tenho dificuldade com as pessoas de subestimar investimentos, né? O cara fala que vai reformar um imóvel com 3 mil reais. Eu falei, bicho, 3 mil reais você não paga nem o pintor, cara. Não, 3 mil eu dou um jeito aqui, aí o cara quer virar pintor, quer virar eletricista. Então, isso aqui também, normalmente, a gente alerta para o cara normalmente quer falar que é baixo o investimento, né? Então, isso aí... É a doce ilusão de que a gente dá para começar e indo, né, Davi, também, né? Infelizmente. E a gente sabe que dá trabalho, que o empresário, inicialmente, ele quer contabilizar outras coisas e olhar para o financeiro é o que é o mais custoso em termos de tempo, né? A gente sabe disso. Então, acaba sendo negligenciado. Fechou aqui, desculpa, Davi, meu áudio. A Júlia tá aqui gritando, você tá escutando? Não, de vez em quando dou uma escutada, né? Ela tá falando bem, velho. Ah, tá ótimo, tá aqui. Mamãe, vamos fazer isso? Tem dia que ela participa da palestra. Deixa eu trocar um de lado aqui rapidinho. Mas eu acho mais legal, assim, o empresário ter a consciência de que ele precisa gastar um tempo com isso, né, Davi? Porque é custoso, mas o efeito final, para ele entender o que o negócio dele está gerando e para onde está indo o recurso, é fundamental. Com certeza. Meninos, nenhuma dúvida, eu e o Thiago estão provocando aqui. Eu tenho certeza que... Boa noite, tudo bem? O Thiago tudo bom, Thiago? Thiago falando, tudo beleza. Eu queria só nesse sentido que a Mariana está falando aí. Primeiro, parabéns assim, pela apresentação, muito bacana, muito esclarecedora, né? E, tipo, muitos empresários vão ter esse choque de realidade ao montar essa planilha, e muitas vezes alguns alunos nossos, né, vão chegar em realidades, em empresas que não fazem esse tipo de controle. Então, vocês chegarem nessa realidade, conseguirem montar essa visão que o Davi montou aqui, vocês vão ser vistos de forma diferente também. Então, assim, sugiro que vocês baixem a planilha do Davi e assim, sejam íntimos de um controle como esse, né? Porque quando você chegar numa empresa, num negócio que você já trabalha, e conseguir fazer isso com tranquilidade, você vai ser visto de forma diferente, né? Porque não é todo mundo, né, Davi? Infelizmente, não é todo mundo das empresas de pequeno e médio porte assim que conhecem esse tipo de controle, né? Assim, a gente tem que divulgar, sabe? Eu até falei quando o pessoal me convidou, eu falei, eu queria deixar o arquivo disponível, porque sim, cara, não tem que ter segredo com isso, sabe? As pessoas têm, igual finanças pessoais, né? Muita gente tem seguido, né? Hoje, com a disponibilidade que a gente tem no YouTube, Instagram, a quantidade de conteúdo hoje que é oferecido, né? De forma gratuita, tem conteúdo para todo lado, né? E eu acho que isso a gente tem que disseminar, né? Não é a planilha do Davi, é um controle financeiro. Você tem que ter, baixa, usa, dá cabeçada, planilha aí o que você acha que coloca valor, testa, modela, vê o que acontece, entendeu? E não ficar assim, achando que, cara, tem que divulgar para todo mundo, né? Põe no link aí, né? Põe que a planilha da Estácio, põe que a planilha do curso de administração, põe que a planilha do projeto, põe que é de qualquer pessoa, né? Mas divulga, porque a quantidade de gente que está entrando no mercado, né? E aí eu estou falando, até por causa da crise, né?
Gente que nessa crise aí se reinventou, o cara abriu um MEI, o cara começou a vender doce, o cara começou a vender lanche em casa, o cara pode fazer qualquer coisa, né? Monta uma planilhinha, né? Rapidinho, em 1 hora, 1 hora e meia, dá umas pescoçadas aí, vê o que você arruma na planilha, para você ter um pouquinho dessa vivência, né? Eu acho importante.